Bom, meus amados irmãos, vamos então ao tema de hoje? Como Emineu e Fileto persuadiu e convenceu muitos cristãos do primeiro século a acreditarem que a ressurreição já havia ocorrido. Esse é o primeiro ponto que nós vamos rebater na ideia de que estão lançando por aí que o preterismo completo é uma interpretação herética que remonta aos tempos de Paulo. Então, nós vamos responder, a esta questão, como isso pôde acontecer. Na primeira parte do nosso papo, eu apresentei a todos vocês a razão pela qual eu me dediquei a falar sobre esse assunto. Qual assunto, André? Eu estava assistindo a um pregador do sistema religioso, no qual ele atacava a gente, atacava o preterismo completo de uma forma muito veemente, e aquilo de certa forma mexeu comigo, dizendo que nós somos hereges e que essa heresia ela existe desde os tempos de Paulo, já houve na história. E que durante os 2000 anos de igreja se levantavam esses hereges e dizia ali, e ele mostrando as passagens em que Paulo havia repreendido Emineu e Fileto, que pregavam essas infâmias lá em uma das comunidades de Paulo. Eu vou colocar aqui o versículo ao qual nós começamos a falar sobre ele. Está aí, que é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 ao 19. Eu não vou ler, vocês leiam, para vocês entenderem. Então, em cima do que este e outros pregadores que também ensinam, levantando suspeitas sobre o preterismo completo, eu achei por bem rebatê-los definitivamente, tá? Então, eu apresentei 9 pontos, isso na primeira parte, 9 pontos, que vamos mostrar para vocês para refutar de vez essa ideia, tá? E o primeiro ponto, irmão, deixa eu voltar aqui com a minha imagem. E o primeiro ponto que eu quero tocar com vocês é como pôde Emineu e Fileto convencer aos irmãos do primeiro século. Como pôde isso acontecer? Irmãos, por que eu faço essa pergunta? Isso é bem simples de entender. Vocês sabem que no primeiro século da era cristã, os cristãos ali eram mais de 90% deles eram o quê? Eram ex-judeus. 90% da igreja do primeiro século, dos primeiros dias de igreja, aqueles irmãos eram ex-judeus. E sendo ex-judeus, eles conheciam muito bem o que é a ressurreição dos mortos. Isso é um ponto. E aqui vamos começar a nossa refutação. Meus queridos irmãos, imaginem que um pregador do sistema religioso, vamos imaginar isso hipoteticamente falando, que um pregador do sistema religioso chegasse lá em sua congregação e falasse que a ressurreição do último dia ocorreu no dia de ontem. Imagina, hipoteticamente na tua mente. Imagina se nós estivéssemos lá ainda no sistema religioso, crendo desta maneira, como crê o sistema religioso hoje. E o pregador chegasse, gente, a ressurreição do último dia ocorreu ontem. Imaginem, irmão, imaginem a cara de espanto que todos fariam. Imagina, irmão, se você estivesse lá, ouvindo esse pregador dizer isso. Eu posso imaginar a cara das pessoas, cara de desespero e de confusão. E claro que muitos diriam assim, olha, esse pregador só pode estar brincando, porque não aconteceu a ressurreição dos últimos dias de verdade. Ele está brincando, esse pregador é um brincalhão. Por quê, irmãos? Porque segundo o ensino do sistema religioso, a ressurreição precederia da destruição da terra. E claro, as pessoas que ouvissem ele falar já iam falar, não, a terra está aqui ainda. Porque se fosse assim, todos os elementos teriam que derreter, porque esta é a visão que eles têm acerca das coisas do fim do mundo. E no que compete a ressurreição dos mortos, imaginem os túmulos abertos. E todos aqueles corpos se recompondo, o mar dando seus mortos, não é assim que eles imaginam? Imagina os que sofreram desastre de todos os tipos revivendo. Então, com a certeza na mente daqueles irmãos, só poderiam achar que aquele pregador estivesse brincando. Sem mais papo para isso. Agora, irmãos, imaginem se este pregador estivesse falando sério. Quem vocês acham que seguiria esse pregador? Ninguém, lá no sistema religioso, ninguém ia seguir esse pregador. Será que algum crente aí acreditaria neste pregador? Porque, no mínimo, se esse pregador... Atenção no que eu quero colocar aqui para vocês em relação a Emineu e Fileto, tá? Se esse pregador estivesse falando sério, você falaria assim, mas os mortos, meu amigo, ainda estão no túmulo.
Então imagina essa cena toda que eu fiz você imaginar. Voltemos agora a Himeneu e Fileto e Paulo. E a todos que ele, ali aqueles dois, conseguiram persuadir. Não é isso que diz ali a repreensão de Paulo no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17? Olha o que Paulo chegou a falar desse. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Está aí o texto de Paulo. Então Paulo, atenção no que eu vou falar. Então Paulo é aquele mesmo que escreveu 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Vou colocar para vocês aí. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Deixa eu ajeitar aqui minha tela para ficar melhor para mim. Está aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e 2. Que diz o texto assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha só o que Paulo falou. Então Paulo, que escreveu estes textos, estavam Himeneu e Fileto dizendo que a ressurreição já passou. E a pergunta que eu faço é: será que algum crente daqueles dias, atenção, acreditaria neste pregador de Fileto? Ou será que os tessalonicenses foram enganados quanto aos eventos que Paulo menciona em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 terem ocorrido? Olha aí, vou colocar para vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Diz o texto: não quero, irmãos, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Está aí o texto. Será que estes irmãos de Tessalônicas, que Paulo fala isso tão claramente, foram enganados e acabaram caindo no conto de Himeneu e Fileto? Porque, irmãos, atenção, a ressurreição, deixa eu voltar aqui comigo, a ressurreição do último dia, travou tudo aqui, a ressurreição do último dia, segundo o sistema religioso, é um momento em que o corpo físico de todas as pessoas que já morreram ela é instantaneamente ressuscitada, reconstruído e levantado do chão. Sem contar que o mar teria que dar conta dos mortos. Como é, agora pense comigo, como é que alguém poderia convencer alguém que isso já havia ocorrido nos tempos de Paulo? Como é que alguém poderia convencer alguém sobre isso? Isso eu estou falando segundo o sistema religioso, estou questionando o que eles entendem de ressurreição. E eu estou trazendo para o palco Himeneu e Fileto e Paulo, que naqueles dias tiveram esse contratempo. E sem falar, irmãos, que essa igreja, a qual Himeneu e Fileto está tentando persuadir, ou que persuadiu a muitos, como diz o texto, é do grande apóstolo Paulo. E você, meu amigo, que está me assistindo e me ouvindo, responde aí para mim. Como é que a igreja de hoje acreditaria nisto? E por que os da igreja de Paulo aceitou isto? Se lá na tua igreja, onde as pessoas elas não aceitam esse tipo de interpretação que nós fazemos aqui em relação à ressurreição, e no que vocês fazem, alguém dizendo que a ressurreição já havia ocorrido, ninguém acreditaria nisso. E por que os da igreja de Paulo aceitou isto? E tem outra questão. Por que Paulo não disse para ele ali, aqueles que estavam sendo enganados por Himeneu e Fileto, fala assim: meu irmão, você está acreditando em Himeneu e Fileto? Olha para o cemitério. Como pode haver ressurreição? Porque, segundo o sistema religioso, Paulo pregava a ressurreição dos mortos como eles pregam. Para o sistema religioso, a ressurreição dos mortos, como eles veem, é a que Paulo estava pregando naqueles dias. Irmãos, e um outro detalhe, quando Paulo confrontava o erro, vocês sabem disso, vocês sabem dos escritos de Paulo, Paulo sempre enfrentava essas questões de frente. Paulo usava lógica e argumentações devastadores com aqueles que se colocassem ali à sua frente. Paulo simplesmente destruía os próprios fundamentos dos seus oponentes. E tem um detalhe muito interessante no estudo, e preste atenção. Quando os apóstolos, atenção, queriam provar que Jesus havia ressuscitado dos mortos, uma prova era o quê? O que os discípulos falavam? O túmulo está vazio. Não é assim que eles falavam? E isso é comprovado nas Escrituras, em Lucas capítulo 24, versículo 3. Está aí o texto aparecendo para vocês. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus.
Então era fácil os discípulos provar a ressurreição. Vai lá, o túmulo está vazio. E quando eles queriam provar, atenção, e quando eles queriam provar, os discípulos, apóstolos, queriam provar que alguém não havia ressuscitado dos mortos, eles apontavam para um túmulo com ossos ainda dentro. E isso está registrado em Atos, capítulo 2, versículo 29. Está aqui, vou colocar. Está ali. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Pedro, no Pentecoste, dizendo que Davi não havia ressuscitado. Davi não ressuscitou. Então, a aplicação óbvia aqui é, atenção, que se Himeneu e Fileto estivesse afirmando a realidade passada da ressurreição, como a tradição ensina, Paulo poderia ter feito o quê? O que Pedro fez. Paulo poderia fazer o que os discípulos de Jesus fizeram, apontar para olhar para o cemitério. Irmão, vocês estão seguindo Himeneu e Fileto? Vai lá no cemitério para ver se a ressurreição ocorreu. Vai lá no cemitério para ver se tem algum túmulo quebrado. Vai lá saber se tem destruição do mundo. Porque, segundo o sistema religioso, Paulo pregava a ressurreição dos mortos. Como? Como o sistema prega. Vocês estão entendendo por que eu fiz? Eu quis mostrar para vocês. Eu dei o exemplo daquele pregador chegando e dizendo que dentro de uma igreja tradicional que a ressurreição dos mortos já ocorreu. Por quê? Porque para o sistema religioso, Paulo pregava o que eles pregam. Ora, se Paulo pregava o que eles pregam, e se na igreja do grande apóstolo Paulo tivesse duas pessoas que estavam convencendo as pessoas, discípulas de Paulo, a se converterem ou então a seguirem ele, dizendo que a ressurreição já havia ocorrido, como o sistema prega, simplesmente Paulo podia pregar: ah, é, gente, vocês estão indo atrás de Himeneu e Fileto? Vai lá e veja se os mortos ressuscitaram. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Então, irmãos, não tem nada a ver com o que hoje prega e ensina o sistema religioso. Então, se Himeneu estivesse ensinando que a ressurreição já havia ocorrido da maneira errada do sistema religioso, ou como o sistema religioso prega, seria fácil para Paulo dizer que eles estavam ensinando o tipo errado de ressurreição. Vocês estão percebendo, meus queridos, quando a gente começa a movimentar as peças dentro de um tabuleiro de xadrez, a gente começa a notar que não deram checkmate na gente, que os pregadores andam inventando sobre nós. Então, se a ressurreição de Himeneu e Fileto fosse essa ressurreição do sistema religioso, que é um conceito errado dentro da cultura dos hebreus, Paulo poderia ter dito assim: irmãos, a ressurreição é um evento fisicamente observável. Paulo falaria isso. Esse Himeneu e esse tal de Fileto nem mesmo entendem a natureza da ressurreição. Eles estão pregando aí que a ressurreição já passou. São dois malucos. Paulo poderia ter dito, como Pedro lá no Pentecoste, como eu mostrei para vocês aí: olha, vocês estão indo atrás de Himeneu e Fileto, os ossos ainda estão lá nos túmulos deles. Não é isso, meus irmãos. Não é isso. Mas ele não fez isso. Paulo não fez isso. E a pergunta que fica é: por que Paulo não falou isso? Então, irmãos, a única razão lógica que eu encontro para responder essa questão é que Paulo e Himeneu estavam essencialmente na mesma página em relação à natureza da ressurreição. Diferente dos crentes de hoje, que pregam uma ressurreição que o palco não é a Bíblia. Pregam uma ressurreição que a ideia é a imaginação dos pregadores. É a ideia de manter as pessoas escravizadas a toda essa tralha doutrinária que tem se arrastado sobre o mundo por 2000 anos. Então, o que está acontecendo em 2 Timóteo, capítulo 2, atenção, é que Himeneu apenas tinha a cronologia errada. Himeneu e Fileto estavam errados quanto ao tempo. Paulo não corrigiu o conceito da parúzia e a ressurreição. Paulo corrigiu a cronologia, porque o tempo ainda não havia ocorrido. Não é claro para você, meu irmão, que Himeneu não estava dizendo que o tempo havia acabado? É claro para você?
É claro para você que Imeneu não estava ali pregando a ressurreição dos mortos, como prega o sistema religioso. Está claro para você, meu irmão? Você é do sistema religioso. Será que você conseguiu captar aquilo que eu estou tentando passar para você? Porque ele não estava dizendo que a terra havia queimado. Imeneu não estava fazendo isso. Ele não estava dizendo que todos os mortos fisicamente haviam saído do chão. Ele não estava convencendo as pessoas desta maneira naqueles dias. Ele não estava dizendo que todos os cristãos fiéis haviam sido tirados da terra. Então, irmãos, parece-me que pelo andar da carruagem, que Imeneu estava ensinando, atenção, que a ressurreição estava relacionada à vida espiritual interior. Isso porque, atenção, lá em Tessalônica, alguns estavam dizendo que o dia do Senhor já havia chegado. Parece-me que era esse o problema que estava acontecendo com Imeneu e Fileto. Irmãos, aparentemente em Tessalônica, como em outros lugares, falsos mestres estavam afirmando que o futuro advento de Jesus já havia acontecido de alguma forma espiritual. Alguns estavam pregando que Jesus já tinha vindo. Não, Jesus já veio de forma espiritual. Seja por sua vinda, né, na pessoa do Espírito, talvez lá em Pentecostes. Muita gente naqueles dias achou que Pentecostes era a parúzia de Jesus. Ou em conjunto com a ressurreição final espiritual dos santos. Porque por várias vezes, irmãos, encontramos Paulo, atenção, várias vezes nos escritos de Paulo, nós encontramos Paulo falando sobre o quê? Essa experiência nova no Senhor. Um novo homem. Paulo não sempre fala isso, um novo homem. Ou seja, Paulo escreve sobre isto falando sobre uma espécie de ressurreição. Mas não falando da ressurreição que haveria na parúzia. Então as pessoas pegaram o que Paulo estava falando e falaram assim, não, o próprio apóstolo Paulo está falando aqui. Paulo está se dirigindo dessa maneira. Olha, Paulo fala que nós somos novas criaturas, que aquilo que é velho já passou, que ele nos ressuscitou dos mortos. Não é isso que diz lá Paulo em Romanos? Então, provavelmente, tá, irmão? Estes de Imeneu estariam agregando as palavras de Paulo fora do contexto, para dizer que a ressurreição já havia ocorrido, pois aqueles que se converteram ao Senhor é passar da morte para a vida. Mas o fato de Paulo ter corrigido a cronologia de Imeneu em relação ao tempo e não ao seu conceito sobre a natureza da ressurreição. Irmãos, é crítico para qualquer discussão sobre 2 Timóteo. Vocês estão entendendo? Paulo estava corrigindo o tempo e não a natureza da ressurreição. Paulo não estava se opondo à ressurreição. Por que Paulo não estava? Porque Paulo era judeu. Vou explicar isso na segunda parte. Vocês estão vendo, só um ponto aqui que eu quero tocar com vocês, vocês estão vendo como analisamos uma situação como esta de 2 Timóteo? É assim que nós abordamos as coisas no preterismo completo. Agora, no sistema religioso e arrogante, eles usam o quê? A emoção, eles são emocionais. Vocês acham que um pregador como este, que anda falando mal do preterismo completo, sentaria para ouvir uma argumentação dessas? De maneira nenhuma. Ele simplesmente diria que Imeneu é igual a nós. Ah, Imeneu é igual a vocês, falsos mestres, e pronto. E encerraria o assunto. Então fica a questão. Se Imeneu estivesse pregando a ressurreição que o sistema religioso prega, por que Paulo não abordou a questão fundamental da natureza da ressurreição e do dia do Senhor para rebater Imeneu? Não é fácil. Se a natureza da ressurreição fosse diferente da que Paulo acreditava, ele teria rebatido a Imeneu à altura. Mas nós não vimos isto nos escritos de Paulo. Eu quero que eles provem que Imeneu e Fileto tinham uma doutrina da ressurreição diferente do conceito de Paulo sobre esse evento. Paulo nem abordou a ressurreição como o sistema religioso aborda. A única coisa que Paulo abordou foi o tempo do evento, tanto em Tessalonicenses quanto em 2 Timóteo, capítulo 2. Então, Imeneu não estava ensinando algo diferente do conceito de ressurreição de que Paulo também ensinava. Porque senão isso estaria claro, registrado, como Paulo sempre fez, para defender a fé em outros momentos, em outros assuntos. Paulo chegou ao ponto, atenção, de considerar a lei como esterco. Isso é muito sério.
Você acha que Paulo não ia falar, se eles lá estivessem pregando que a natureza da ressurreição é igual ao que o sistema prega? Paulo não teria se levantado e teria falado? Paulo usou vários exemplos da lei, falou que quem está debaixo da lei está debaixo de condenação e morte. E nós usamos isso até os dias de hoje. Seria muito claro nos escritos de Paulo se Himeneu estivesse ensinando outra ressurreição. E se, por exemplo, Himeneu estivesse dizendo que a ressurreição é entender a dinâmica da cruz e da ressurreição de Cristo, é de se tornar um novo homem. Nós passamos da vida para a morte. Olha, nós fomos ressuscitados em Cristo. Paulo não fala isso? Paulo não falou que eles foram ressuscitados em Cristo? Como Paulo poderia condená-los? Como eu já falei isso no tópico passado desta mensagem. Se Himeneu estivesse dizendo que a mudança interna espiritual da conversão da era passada, Paulo teria condenado por isso. Se Himeneu e Paulo estivessem falando, atenção, sobre dois tipos diferentes de eventos, por que Paulo condenaria Himeneu por discutir um assunto diferente de Paulo? Vocês estão entendendo? Então, na natureza da ressurreição, Paulo concorda com Himeneu. Paulo concorda com Fileto. Então, o problema não é a natureza da ressurreição. O problema é de ordem cronológica, é de ordem de tempo, porque o ano 70 não tinha acontecido. Então, a afirmação que o sistema religioso faz de que Paulo havia ensinado uma ressurreição literal em outros lugares não tem fundamentação. Irmãos, e Paulo com certeza não fez tal coisa. Responde aí, irmão do sistema religioso. Por que Paulo não se referiu ao seu ensino anterior sobre uma ressurreição tão literal como vocês pregam? Afinal, quando Pedro escreveu sobre o dia do Senhor, um outro ponto, quando Pedro escreveu lá sua carta, ele se referiu às epístolas de Paulo. A pergunta é esta: como isso é possível? Responde aí, baluarte do sistema religioso, que quer passar um conceito errado da ressurreição. Eu sei que esse pregador que anda se levantando e falando isso, vivesse naqueles dias de Paulo e saísse com essa ressurreição dos mortos, como eles pregam e ensinam, esse pregador seria na hora repreendido por Paulo. E com certeza Paulo ensinaria. Como alguém poderia convencer alguém de que a visão tradicional do dia do Senhor, um evento de queima da terra e do fim dos tempos, de destruição do cosmos, quando todos os corpos decompostos de todas as pessoas mortas na história são ressuscitados da terra, já havia acontecido? Como pode, lá, na comunidade de Paulo, logo de Paulo, se alguém entrasse com um papo desse? Imagina! Porém, irmãos, e infelizmente, é isso que os oponentes do preterismo completo afirmam, que foi precisamente isto que Himeneu e Fileto estavam ensinando naqueles dias. E eles afirmam com isso que os preteristas modernos são himeneus, ressuscitados. Eles falam isso de nós, ensinando o mesmo erro. O que é, no mínimo, extremamente absurdo, visto que a comunidade cristã do primeiro século era conhecedora dos conceitos judaicos sobre ressurreição. 90% dessa comunidade cristã eram ex-judeus. E há um conceito que é bem definido no judaísmo, é o conceito ressurreição, irmãos. Vocês vão entender muito bem o conceito de ressurreição, tá? No próximo ponto que eu vou abordar na terceira parte dessa série, sobre a heresia de Himeneu e Fileto. Nós faremos uma exegese de 2 Timóteo capítulo 2, para entender adequadamente as questões em jogo e mostrar que aqueles que tentam usá-lo contra a visão preterista estão usando mal o texto. Então, segundo o que eu já tenho aprendido, eu posso afirmar a vocês que aqueles que apelam a 2 Timóteo capítulo 2 nunca examinaram os ecos proféticos no texto. Então, abençoado, eu quero convidar vocês aí, mais uma vez, quero falar sobre a nossa coleção de livros que foi lançada, né, há poucos dias atrás. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá aí agora aparecendo para vocês, tá? Realmente parou, travou ali, mas voltou de novo. Enfim, estamos aqui ao vivo. Tá aí a coletânea de escatologia. Se você deseja aprender um pouco mais sobre o que é escatologia, eu tenho a oferecer aí esses 6 livros, tá? Que faz parte dessa coletânea.
Um livro falando sobre Apocalipse, um livro falando sobre Hebreus, um livro falando sobre Pedro, um livro questionando se a igreja tem razão sobre o fim do tempo, e um livro também falando sobre as parábolas de Jesus, tá? Tá aí, tá, abençoado? Aqueles que queiram aí adquirir essa coleção. Bom, espero que vocês tenham gostado da mensagem. Se vocês não entenderam, vejam de novo. Então, abençoados, querido, muito obrigado a todos vocês, e eu vou ficando por aqui. Graça e paz, e até a nossa próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do revolucionário Apocalipse, a verdade revelada de André Pimentel, a primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 97987 4668. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Quero amar, vigiar e plantar, com fé e esperança, na dança da vida, celebrar a bonança. A cada batida, novo amanhecer, no ritmo da alma, quero agradecer o tempo que tenho, a vida que me deu, o samba da existência, canto, meu Deus.